E conversa agora na nossa programação, às 9h17, com o advogado criminalista e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o Davi Tangerino. Muito obrigado, viu, professor, pelo seu tempo e disposição para conversar conosco aqui na Band News FM, para nos ajudar a entender justamente essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu começo te perguntando justamente sobre a diferença dessa prisão preventiva para domiciliar, esse agravamento justamente da prisão do ex-presidente e que diferenças o senhor pode apontar nesse tipo de prisão. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Michele, um prazer estar aqui conversando com vocês, né? O presidente Bolsonaro já cumpria uma prisão preventiva, né, que é diferente, portanto, daquela decorrente de uma condenação, né? A ele foi facultada, né, que essa prisão preventiva fosse cumprida na sua própria residência, né? Mas agora, pelos motivos ali apontados pelo ministro Alexandre de Moraes, ele entendia que já não era mais possível que essa preventiva fosse cumprida na residência do ex-presidente e era preciso então deslocá-lo, como é absolutamente rotineiro em prisões preventivas decretadas pela Justiça Federal, que ele cumprisse agora dentro de uma unidade da Polícia Federal. Dentro de um caso ordinário, um preso preventivo ia ficar alguns dias na carceragem da Polícia Federal. Pelo que a gente ouve, o ex-presidente não foi para a carceragem, ele foi para uma dita sala de Estado maior, ou seja, uma estrutura parecida com aquela na qual o ex-presidente, agora presidente novamente, né, Lula, cumpriu em Curitiba, e depois seguiria para uma unidade prisional. Nesse caso, nós vamos ter que aguardar o que decidirá o ministro Alexandre de Moraes, porque muito provavelmente, ao longo da semana que vem, vai transitar em julgado a decisão condenatória, propriamente condenatória do ex-presidente. Por que eu estou dizendo isso? Muito provavelmente daqui a alguns dias já não vai mais se falar em prisão preventiva, porém, de cumprimento de pena propriamente dita. E só aí, então, que nós vamos entender para onde o ministro Alexandre determinará, ou onde, melhor dizendo, o ministro Alexandre determinará o cumprimento da pena. Dado que ele estava em domiciliar, e isso foi considerado insuficiente e levado para a Polícia Federal, me parece bastante improvável que prospere o pedido da defesa para que ele cumpra a pena definitiva agora em regime domiciliar, ao menos nessa fase inicial. Pois é, professor Tangerino, e o fato da gente estar falando de dois casos, de dois processos diferentes, muda alguma coisa nesse trâmite? Porque ele cumpre prisão domiciliar justamente por outra questão, né? Por a incitação a atrapalhar o percurso ali das investigações, a atuação do filho dele também lá nos Estados Unidos. E aí você tem agora a condenação, que já está ali no trânsito julgado, bem próximo disso, de justamente da tentativa de golpe em si, a atuação dele da tentativa de golpe. Isso pode atrapalhar de alguma forma o entendimento dos ministros e se pode até inclusive vai ter a avaliação, vai ser submetido à primeira turma do STF numa sessão virtual para segunda-feira, pode haver um entendimento contrário ao do ministro Alexandre de Moraes, e aí o que acontece nesse caso? Bom, se a turma discordar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, existem alguns cenários, né? Mas o mais previsível seria o seguinte: olha, ele estava em domiciliar, aconteceram esses eventos novos, então, vamos ser bem claros, ele estava em preventiva domiciliar, aconteceram esses eventos novos, o relator estava propondo uma preventiva comum, não é? E se a turma discordar, portanto, ele retornaria à preventiva domiciliar, né? Estatisticamente é improvável que haja essa discordância, a turma vem desde sempre confirmando as decisões do ministro Alexandre, e a voz mais dissonante, que era o ministro Luiz Fux, já não mais integra a primeira turma. Mas, respondendo à sua pergunta, uma discordância representaria um regresso do ex-presidente para a sua residência para o cumprimento da preventiva.
Professor, e a gente pode ver esse processo depois sendo puxado por algum ministro para o plenário mesmo da corte, por uma decisão colegiada dos 10 ministros hoje indicados, ou isso é algo que não consta ali dentro das regras e da súmula do STF? Não temos previsão regimental para isso, né? O Supremo tem uma forte compreensão de que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro e claramente não cabe, pelo regimento, contra uma decisão colegiada da primeira turma. Então, a hipótese disso ser levado a pleno, segundo o regimento, e no Brasil até o passado é imprevisível, mas segundo o regimento, dependeria de o ministro Alexandre de Moraes submeter ao plenário ou a primeira turma tomar uma decisão contra a do ministro Alexandre de submeter a plenário, tá? Mas não há, digamos, uma força externa, né, um outro ministro, uma outra turma, um recurso que pudesse levar esse tema para o pleno. Tá, e em relação a mantê-lo nessa sala especial, o que seria preciso para que ele se mantivesse, né? Lembrando que o ex-presidente Lula, ele foi mantido numa sala especial lá na sede da Polícia Federal em Curitiba durante todo o tempo em que ele esteve preso. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita que ele deve ser mantido? Deve haver algum pedido formal ali da defesa dele para que ele não seja levado para uma cela, professor? Eu reputo que seja provável que a defesa faça esse pedido, né? É um pedido relativamente comum, né? Pelo que li pelos veículos de imprensa, Daniel Vorcaro, lá do Banco Master, que foi preso essa semana, também já teria feito um pedido semelhante, e pelo que li, parece que foi deferido, né? Mas, voltando ao caso do ex-presidente, eu acredito que o modo como se geriu a prisão do ex-presidente Lula serve como um precedente, né, que deveria ser mantido no caso Bolsonaro, né, em atenção ao Instituto da Presidência da República, né, e também por uma questão até de gestão, né. É uma responsabilidade muito grande você ter um agente, uma liderança política, popular, carismática, como era o caso de Lula então e de Jair Bolsonaro agora, numa unidade prisional comum, né? Me parece que o Estado tem um ônus diferente mesmo, um ônus particular de zelar pela integridade dessas figuras, e isso é muito mais fácil de ser administrado e gerido fora de uma unidade prisional com centenas, se não milhares de presos de características diferentes, né, que cometeram crimes diferentes. Então, digamos, se eu fosse o ministro Alexandre de Moraes, e chegasse o trânsito em julgado, eu usaria o mesmo paradigma usado para o ex-presidente Lula, manteria numa unidade, provavelmente na cela em que ele está agora, né? Uma sala de Estado maior, sob os cuidados do Poder Civil, não uma unidade militar, por motivos óbvios, nem uma unidade prisional comum, eu manteria numa sala da Polícia Federal. Professor, temos uma questão que é o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa já até apresentou ao Supremo Tribunal Federal, visto que estava a iminência do trânsito em julgado da condenação de 27 anos por conta da trama golpista, algo como, bom, se o recurso não for aceito e ele for preso, solicitamos a prisão domiciliar por esse, e colocou ali até uma receita médica, né, alguns laudos médicos. Mas pelo que o senhor está nos pontuando, ele está numa sala que tem condições ali, o próprio ministro hoje faz essa ressalva de que haverá um médico 24 horas por dia para o atendimento imediato de Bolsonaro caso ele tenha alguma coisa. Essa tentativa de fuga apontada no documento da prisão preventiva pode, de alguma maneira, atrapalhar esse plano de prisão domiciliar que a defesa estava já trabalhando no Supremo Tribunal Federal? Olha, Eduardo, eu entendo que inviabiliza, pelo menos a curto prazo, inviabiliza esse pedido, porque ele estava em casa, né? E aí, na leitura da Polícia Federal, que foi, então, acolhida pelo ministro Alexandre de Moraes, teria havido algum tipo de alteração, de manipulação da tornozeleira eletrônica,
pela decisão não fica claro, os veículos de imprensa estão dizendo em rompimento da tornozeleira eletrônica, não está claro para mim ainda o que aconteceu. A convocação dessa vigília, e aqui é preciso que nós lembremos, né, que o mesmo grupo político, por assim dizer, ideológico, né, que apoia o presidente Bolsonaro, é o grupo que acampou alongadamente em unidades do Exército após o finalizado o segundo turno das eleições. Então, há um temor de que essas pessoas fossem para essa vigília e lá permanecessem indefinidamente. Né? Também sabemos que, tal como aconteceu nesses acampamentos, né, muitos grupos armados apoiam o presidente, então CACs, polícias, exército, então haveria um temor de que houvesse uma aglomeração alongada no tempo, volumosa, de pessoas armadas. De modo que qualquer intervenção da Polícia Federal, por exemplo, para cumprir uma ordem, ou se ele estivesse em regime domiciliar, para dissipar essas pessoas, né? Seria perigosa, seria arriscada, exporia a integridade das pessoas, a vida das pessoas, e poderia servir como, digamos, uma cortina de fumaça ali para uma fuga. Né? Por que eu estou insistindo em todos esses vetores? Né? Só para demonstrar porque essas circunstâncias todas mostram, até segunda ordem, de que a prisão domiciliar, agora ou no futuro, conterá sempre este elemento dificultador, né? Dessa comoção, desse acampamento, etc. Então, uma resposta longa, me desculpo, mas só para dizer de que a gestão desta prisão pela família, pelo grupo político, né, minam que no futuro alguém se sinta confortável de retornar o ex-presidente para a sua residência. A gente conversa aqui na Band News FM com o advogado criminalista, professor da UERJ, Davi Tangerino, explicando um pouquinho essa decisão que foi tomada hoje pelo STF, cumprida pela Polícia Federal, da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente tem informação que vai ser realizada uma audiência de custódia, professor, amanhã, domingo. Essa audiência é por videoconferência, segundo a decisão aqui do STF, mas não é exatamente com o ministro do STF. Como é essa audiência e para que ela serve exatamente antes, inclusive, um dia antes daquela análise da primeira turma do STF que está marcada para segunda-feira? Quais são esses trâmites práticos até agora? Com quem que o Jair Bolsonaro vai conversar nessa audiência de custódia? O senhor saberia dizer? Olha, não sendo o próprio ministro, né, será um de seus juízes instrutores. Os ministros do Supremo têm a possibilidade, todos eles o fazem, né, de convocar alguns juízes brasileiros, né, de todas as unidades da federação, estadual ou federal, pouco importa, para servir como assessores qualificados, digamos assim, dos ministros na condução dos casos, e muito comumente eles se ocupam justamente dessas ações penais originárias. Porque, em regra, né, o ministro do Supremo ele tem que ler papel. Ele não tem que fazer audiência com parte, produzir prova. Né? Então, os juízes acabam exercendo este tipo de função. Né? Então, seria, não sendo ele, né, um juiz instrutor. A audiência de custódia ela tem uma função muito mais decisiva, digamos assim, nas prisões em flagrante. Né? O sujeito é levado a uma carceragem, apresentado ao judiciário para que o judiciário analise a legalidade dessa prisão e decida ali se ele pode, como deveria ser a regra geral, aguardar a apuração dos fatos que levaram ao flagrante em liberdade, ou se excepcionalmente tem que ser mantido em preventiva. Naturalmente, esta parte da audiência de custódia não se aplica, porque é uma preventiva. Né? Então nós temos agora a outra parte da audiência de custódia, que é verificar a integridade do preso, se houve tortura, se houve abuso, se houve algum tipo né, de violação da integridade física. Então me parece que essa audiência de amanhã vai acabar tendo essa segunda característica.
né, verificar se a ordem foi cumprida legalmente, se houve algum abuso, ou até mesmo se as condições da cela de Estado-Maior estão adequadas para a condição de saúde do ex-presidente. Consta na decisão, professor, que manifestações convocadas para os arredores ali da casa do ex-presidente colocariam em risco a ordem pública e que isso poderia dificultar o trabalho da Polícia Federal num trabalho que está sendo feito de vigiar aí o ex-presidente em prisão domiciliar, esse também colocado como um ponto. Há entre deputados e apoiadores do ex-presidente um chamado para manutenção dessas manifestações em Brasília. Até que ponto manifestações convocadas e já colocadas pelo STF como manifestações que colocam em risco a ordem pública, de que maneira essas manifestações mantidas podem prejudicar ainda mais a situação do ex-presidente, que agora já está em prisão preventiva na sede da Polícia Federal? Olha, Eduardo, eu diria o seguinte: quando você é acusado de golpe, é melhor não arregimentar estratégias públicas que pareçam com golpe, porque isso reforça aquela percepção junto ao judiciário, né? Agora, dito isso, é absolutamente constitucional e legítimo que as pessoas protestem. De frente à Polícia Federal, na Papuda, como queiram, né? Agora, existem limitações intrínsecas ao exercício dessa liberdade de manifestação. Uma delas é a seguinte: vias públicas, determinados locais, como a Praça dos Três Poderes, não podem ser um local de acampamento. De novo, voltemos ao precedente Lula. Havia um acampamento em frente à Polícia Federal em Curitiba, houve toda uma gestão para que as vias fossem liberadas, e o grupo encontrou lá um terreno próximo da carceragem, alugaram esse terreno, alguma coisa assim, e de lá faziam a vigília Lula, bom dia presidente, boa tarde, boa noite, etc. Né? Qualquer estratégia semelhante a essa é absolutamente constitucional e legítima. Então, se diariamente as pessoas se reunirem pela manhã em frente à Polícia Federal, não interditarem as vias públicas, se dissiparem à noite e voltarem no dia seguinte por um ano, isso é absolutamente legal. O que não pode acontecer é um acampamento em áreas, então, que perturbem a vida comum das pessoas. Obviamente, essas pessoas não podem estar armadas, obviamente não pode haver violência, né? Então, se o exercício desse direito de manifestação for feito em conformidade com a lei, então ninguém poderia, né, o judiciário não poderia deduzir de um exercício regular, constitucional de um direito, nada negativo para o ex-presidente. Muito bem, a gente agradece a participação, sempre muito esclarecedora a participação do professor, advogado criminalista, professor da UERJ, Davi Tangerino, falando sobre os desdobramentos, né? E também o que a gente pode esperar a partir de agora no trâmite aí judicial da prisão de Jair Bolsonaro. Muito obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, bom dia, bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado.